Meus irmãos, graça e paz seja sobre todos. Jesus, ele disse: eu vos dou a minha paz. Eu não dou como o mundo a dá, mas eu vos dou a minha paz. E é interessante que a gente possa refletir sobre isso, porque a paz de Cristo, ela é oferecida por Ele para habitar na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Jesus, ele tinha paz com todos. Ele tinha equilíbrio emocional, equilíbrio em seu espírito, para lidar com as circunstâncias difíceis, né, com as pessoas que vinham interpelar acerca da mensagem que ele pregava, porque a mensagem que Jesus pregava era uma mensagem que confrontava o pecado, confrontava as ideologias dos homens. A mensagem de Jesus, ela penetrava a mente e o coração dos homens. E isso incomodava, dentro da época em que Jesus se manifestou na terra, os conceitos religiosos existentes da época. Os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, que eram o sistema religioso mais predominantes na época de Jesus. Se você ler Mateus capítulo 23, Jesus está confrontando a religiosidade dos fariseus e dos saduceus. E por esta exposição de Jesus acerca do reino de Deus, alguns religiosos se levantavam contra a mensagem de Jesus e contra a pessoa de Jesus. Mas você nunca vai ver Jesus se levantando contra estas pessoas. Você nunca vai ver Jesus procedendo o mal ou praticando o mal. Ele tinha muitos inimigos, porque quando ele pregava a sua mensagem, o sistema religioso se levantava contra ele. Você observa em muitos textos bíblicos que Jesus, ele comia na mesa dos publicanos e dos pecadores. Era um termo que era abordado pelo sistema religioso quando via Jesus sentado na mesa dos publicanos e dos pecadores. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Israel estava subjugado pelo governo de Roma, e Israel pagava impostos. Jesus, certa vez, lhes feito uma pergunta no meio da multidão. Ele disse: é lícito pagar tributo a César? Esta pergunta foi feita a Jesus. Jesus disse: você tem uma moeda? E lhe deram a moeda. Jesus levantou a moeda e disse: de quem é essa efígie? É de César. Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus disse: olha, é necessário que o ser humano ele pague os seus impostos, mas também que o ser humano ressuscite a sua consciência e permita a sua mente ser iluminado, porque você também precisa pagar o que é de Deus. O ser humano, ele vive nessa terra pensando só nas coisas desta vida, porém ele esquece do outro lado, o lado espiritual. Então, quando Jesus ele pregava a mensagem, ele confrontava, o sistema religioso se levantava contra ele. Você vai observar essa narrativa em que estou expressando, dentro dessa linha de raciocínio, que quando ele entrou em Jericó, que ele teve um encontro com Zaqueu. Zaqueu estava empendurado em cima de uma árvore esperando Jesus passar. Só que Jesus surpreende Zaqueu. Zaqueu estava ansioso em ver quem era Jesus, essa pessoa que a sua fama percorreu em todas as regiões. E quando Jesus parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa,
porque hoje me convém pousar na sua casa. Ora, meus irmãos, e a todos que ouvirão essa mensagem, Zaqueu, dentro de Jericó e dentro do conceito da mente das pessoas e dos religiosos, era considerado um publicano, líder de cobradores de impostos. Ele não era aceito pela sociedade por ter esta posição. Zaqueu era judeu, porém servia ao imperador de Roma como líder dos cobradores de impostos. E por ter uma posição muito alta, ou por que não dizer uma das maiores dentro de Jericó, ele era odiado pelos romanos por isto. E também pelos judeus, por ser um judeu, estar a serviço de Roma, ainda mais com esta função de cobrar impostos. Então percebe-se, né, dentro de uma compreensão equilibrada, que Zaqueu ele era uma pessoa solitária. E o que eu acho interessante é que Jesus disse: eu quero pousar na tua casa. Zaqueu logo desce feliz e recebe Jesus. E Jesus vai à casa de Zaqueu. Quando Jesus está sentado à mesa, porque Zaqueu recepciona Jesus, os seus discípulos e as pessoas que estavam com Jesus, todas foram à casa de Zaqueu. Zaqueu estava ali, alegre por Jesus ter entrado na sua casa. Olhe para cá. Jesus quer entrar na sua vida, Jesus quer entrar na sua casa, Jesus quer fazer morada na sua casa. A pergunta que eu faço a você nesse momento é: você permite Jesus entrar na sua casa? Você abre a porta da sua casa para que Jesus possa entrar dentro dela? Porque em todas as narrativas que a gente percebe dentro das Escrituras Sagradas, todas as pessoas que permitiram Jesus entrar nas suas vidas, as suas vidas não foram as mesmas. Houve uma mudança na sua vida. Então você percebe que a vida de Zaqueu mudou. Porque Zaqueu está ali sentado, observando Jesus e os discípulos, mas tem um sistema religioso que está murmurando e reclamando. Como esse homem diz ser filho de Deus, fazendo referência a Jesus, e come na mesa de publicanos e pecadores, ainda mais na mesa de Zaqueu. Então percebe-se que a religiosidade, ela sempre foi inimiga de Cristo, sempre foi inimiga do Evangelho e sempre foi inimiga da cruz de Cristo. É só você ler a Bíblia, é só você observar as narrativas das Escrituras e você vai perceber isto. Jesus, ele está calado, sentado na mesa, ele não expressa nenhuma palavra, estão murmurando, né? Jesus, ele sentava na mesa dos publicanos e pecadores, mas aqui há algo que a gente tem que observar. Porém, Jesus não pecava. Jesus sentava na mesa dos pecadores, porém ele não tinha pecado. Porque uma coisa é sentar na mesa, uma coisa é participar do que está na mesa. E eu falo isso em um sentido figurado. Uma coisa é estar no meio dos pecadores, outra coisa é pecar com eles. Uma coisa é estar na roda dos escarnecedores, outra coisa é escarnecer com eles. Existe uma diferença muito grande, porque a Bíblia traz a conotação de que o cristão ele é luz no mundo. E aonde o cristão está, ele ilumina através dos valores, dos princípios de Cristo Jesus na sua vida, através do que expressa e através do seu comportamento. Então Jesus estava ali presente, porque Jesus, ele desejava alcançar o coração de Zaqueu. Só que Zaqueu, ele toma uma posição na mesa. Ele está na sua casa, está na mesa, ele recebeu Jesus na sua casa, porque Jesus ele não faz acepção de pessoas. Jesus
ele deseja que todas as pessoas o conheçam. Você conhece Jesus? Em Mateus 11, 28, Jesus ele deixa uma mensagem a todas as pessoas, sem exceção. E essa mensagem é um convite. Ele disse: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite de Jesus a todas as pessoas. Por quê? Porque todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e não há nenhum justo, nenhum sequer, segundo Romanos, capítulo 3, versículo 23. Então, quando Jesus se manifestou, a humanidade estava debaixo do pecado, inclusive o sistema religioso. Estava debaixo do pecado e precisariam compreender e entender que precisariam fazer uma aliança, uma renovação com Deus. E essa aliança ela só é feita através de Jesus. Em João capítulo 14, Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todo acesso ao Pai só é dado por meio de Jesus e de mais ninguém. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Quando Jesus expressa eu sou o caminho, porque não são vários caminhos, é um caminho só, tá? Que é o caminho por meio de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra do prefixo eu sou quer dizer existente em si mesmo. Quem era Jesus? O verbo da vida. João capítulo 1, versículo 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então percebe-se que o verbo é Cristo. E Cristo está dizendo: eu sou existente em si mesmo, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em nenhum outro nome há dado entre os homens pelas quais devamos ser salvos, a não ser Cristo Jesus. Então percebe-se que Jesus veio salvar o homem do poder do pecado. E ele fez esse convite a todas as pessoas. E ele estava ali na casa de Zaqueu, esperando Zaqueu reconhecer quem de fato ele era, e se de fato Zaqueu acreditava que Jesus ele era o unigênito do Pai, ele era o Messias, ele era o verbo da vida. Zaqueu observa a murmuração e se levanta na mesa e disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, e vou pegar metade dos meus bens e vou repartir com os pobres. Olha, irmãos, Jesus estava sentado na mesa sem expressar palavra nenhuma e tinha o sistema religioso murmurando acerca de Jesus. Zaqueu, de fato, ele demonstra que ele era um líder de cobrador de impostos, porém ele tinha caráter e honestidade. Porque em nenhum momento o texto diz que Zaqueu era ladrão. Zaqueu ele prova isso quando ele se levanta da mesa e diz: olha, eu vou repartir a metade dos meus bens, e se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Me mostra na Bíblia alguém no meio daquela multidão, dentro da casa de Zaqueu, se levantando e fazendo referência que ele tinha cobrado além do que se proponha
pelo governo acerca dos impostos. Não há referência acerca disso. Todos ficam calados. E o ser humano, dentro da sua natureza, ele faz questão de apontar para o outro assim: você errou, você cobrou a mais, você é uma pessoa injusta. Aí não há referência. Jesus olha para a multidão, olha para Zaqueu, e Jesus toma a posição da mesa. Tudo que Cristo quer ver em nós é arrependimento. Tudo que Cristo quer ver em nós é que nós reconheçamos quem é Cristo, para que Ele veio, e porque Ele veio para nos perdoar os pecados. Só Ele pode lavar as nossas vestes espirituais. Só Ele pode nos reconciliar com Deus. E isso só acontece através do arrependimento. Porque sem arrependimento não há remissão de pecado. Eu preciso me arrepender. Então eu preciso ter esta consciência. E Zaqueu teve esta atitude. E Jesus olhou para Zaqueu e disse: hoje mesmo veio salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É forte. Jesus veio salvar o homem. Porque lá no Éden o homem pecou. O pecado gerou a morte gerou a separação entre o homem e Deus, quebrando a comunhão do homem com Deus. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Da mesma forma que a Bíblia condena a prática da relação de pessoas do mesmo sexo, né? A Bíblia condena o adultério, a prostituição, a fornicação, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade. A Bíblia condena estas práticas porque Deus não fez o homem para viver nestas práticas. A Bíblia é a única base e regra de fé para que possamos andar com Deus na direção do reino dos céus. Então eu quero que você compreenda que Jesus quer reconciliar o homem com Deus. Você compreende, você entende isso? Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está falando das pessoas que ainda não se arrependeram, que ainda não têm uma aliança com Deus, que vivem neste mundo. E Jesus está fazendo o convite: eu quero arrancar o seu cansaço, eu quero arrancar a sua opressão. Este é um fator que o pecado faz sobre o homem. O que é pecado? Transgressão e desobediência contra as leis, princípios e valores que Deus estabeleceu para que o homem pudesse andar nele. Então a gente entende e compreende que Jesus quer fazer isso sobre a sua vida. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O pecado é um jugo pesado. Jesus está dizendo que vai remover o jugo do pecado da sua vida. E ele vai colocar o jugo dele sobre a sua vida. Por quê? Porque o jugo de Jesus é leve, é suave. Qual é o jugo de Jesus? Que você obedeça, seja fiel a Ele e tenha a palavra de Deus como a única base e regra de fé da sua vida. Que você tenha na sua vida, no seu padrão de conduta, e viva por meio da palavra de Deus. Então Jesus, ele quer arrancar o jugo do pecado, ele quer colocar o jugo dele sobre a sua vida. E diz: aprendei de mim. Permita Jesus ser mestre por excelência na sua vida. Permita Jesus ser o seu professor, ser aquele que o instrui, que o ensina. Permita, porque ele deseja ansiosamente. Por isto, então você observa
porque sou manso e sou humilde de coração. Todos os cristãos, pelo menos, para ser um pequeno Cristo, porque essa é a definição da palavra cristão. Manso e humilde de coração, como Cristo é manso e humilde de coração. Estas características, esses frutos, eles habitam na vida de um cristão, porque o cristão ele carrega esta responsabilidade de transmitir Cristo, de viver Cristo, de ser testemunha e testemunhar de Cristo Jesus. E é interessante esta parte do versículo, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu posso falar algo aqui que é duro de se ouvir. Jesus quer dar descanso para a sua alma. Todo ser humano um dia vai partir dessa vida, porque nascemos, vivemos e morremos. A pergunta que eu faço: você está preparado para a vida após a morte? Você está preparado? Quando você partir dessa vida, para onde vai a tua alma? Porque Jesus disse: eu vou dar descanso para a sua alma. Você não vai poder culpar a Deus, e você não vai poder culpar o diabo, você não vai poder culpar a ninguém. Porque a decisão, ela é sua. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer pelo homem. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, mandou os seus discípulos pregar o evangelho a toda criatura para gerar na consciência do homem esta verdade. Eu quero que você compreenda isso. A escolha é sua. A salvação é para todos. Jesus quer dar descanso para a sua alma. Porque o céu é uma realidade, mas o inferno também é uma realidade. E eu quero que você compreenda isso. Jesus te ama. Jesus quer ter um relacionamento com você. Jesus quer habitar na tua casa. Jesus, ele quer fazer parte da sua vida. É só você pegar a Bíblia. Você tem uma Bíblia? Leia ela. Confira na Bíblia tudo que eu estou pregando, falando, expressando a você. E você vai ver que dentro desta linha de raciocínio que estou abordando nesse momento, é a verdade de Deus, não é a minha verdade. Porque a minha verdade, ela não serve. Agora, a verdade de Deus, forjada na minha vida e transmitida através da minha vida, ela vai edificar, construir valores e princípios de Deus em você. Eu quero que você fique com esta palavra, medite sobre ela, compartilhe ela e transmita aos seus amigos e colegas. Jesus te ama. Confesse Jesus. Entregue a sua vida a Jesus, que Ele está de braços abertos esperando por você. Ele anseia por isso. Eu encerro citando um versículo que diz que o desejo de Deus é que todos os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. É o seu? Você deseja? Porque Deus deseja. A pergunta fica aí. Reflita sobre isso. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus. E que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua vida conjugal. Que Deus abençoe a sua família poderosamente. E te faça próspero e gere riquezas físicas e espirituais na sua vida. Graça e paz.